Bem-vindos a mais um Conversas de Alto Valor. Hoje eu vou receber aqui duas pessoas muito especiais. Ele, filho de contadores, ela, técnica contábil. Ele passou por muitas dificuldades, dentre eles um grave problema de saúde que fez ele voltar-se ao autoconhecimento. Hoje um grande gestor e estrategista. Ela, mãe, que acompanhou toda essa história. E eles juntos comemorando 45 anos de empresa. Enfim, uma super família sentada aqui. Mas em seguida eu digo os nomes. Vamos antes para o nosso quadro Construindo Saberes. Vamos falar de uma coisa da nossa inteligência emocional que muitas vezes nos causa muito desconforto, que é se adaptar a mudanças, conhecer o novo, buscar novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades e competências. A gente sempre estar abertos a novos aprendizados, a gente estar abertos a novos desafios, a buscar sempre nos causar um desconforto positivo para que a gente cresça como ser humano. A gente falava muito sobre inteligência emocional e agora a gente vai falar muito sobre pessoas que têm que desenvolver a inteligência emocional para estar dentro de corporações, para estar liderando pessoas, trabalhando em equipes e principalmente atendendo o nosso cliente final. Então não deixa de ser um quadro onde a gente vai estar falando sobre pessoas. Por isso que eu gosto tanto do que eu faço, como desenvolvedora de pessoas, pois eu acredito que o maior bem de todas as instituições são as pessoas. Como eu disse para vocês, ele é um grande contador, um gestor, estrategista, chama-se Guilherme Cardial. E ela, mãe, Dona Sueli Cardial. É um grande prazer receber vocês dois, muito obrigada. Agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui ao lado da minha mãe, sócia, inspiradora, para contar um pouco da nossa história e trazer ao público toda a nossa história, toda a nossa tradição, tudo que a gente construiu dentro desses 45 anos. Bom, antes de tudo eu quero dizer parabéns, porque na história de hoje, o nosso país, a nossa economia, ter 45 anos de empresa é realmente um diferencial. Então, parabéns mesmo. Por celebrar essa data, uma data tão especial realmente, e que vocês possam alcançar muitos novos anos aí, 50, 60 anos de empresa e de muita história. A gente fica muito feliz quando conhece assim, histórias e sobretudo histórias de família, né? E daí a minha primeira pergunta vem daí, né? Guilherme, quais são os teus valores principais? Quem é o Guilherme fundado nessa história de família, de pai e mãe? Como eu digo assim, eu cresci dentro de uma empresa de contabilidade, né? Cresci dentro de um escritório de contabilidade, vamos ser mais claros, né? E, obviamente, dentro da minha trajetória, a gente virou essa chave e passou a ser uma empresa de contabilidade. Então, hoje somos um ecossistema contábil, né? Que inspira o crescimento das empresas e dos próprios empresários. Eu tenho muito claro e tudo que eu aprendi, assim, e principalmente o que me norteia são os valores. Então, os valores que eu aprendi com ela, né, que é meu pilar, e o meu pai, né, então, que também trabalha conosco até hoje. E esse valor, ele é tão importante que hoje ele faz parte dos nossos 4 pilares estratégicos, né? Então, nós temos a nossa história e tradição aqui sendo contada, que é um dos pilares estratégicos, né? O relacionamento próximo, meu relacionamento humano, numa era que tem tanta tecnologia, né? Então, esse é um valor que eu construo e levo para dentro de uma cultura da nossa empresa. Questão de inovação de processos, então, inovação está sempre buscando, né, sendo desafiado e desafiando o próprio mercado e tudo que vem acontecendo. Então, isso é fundamental, é a minha base, né, para que as coisas nos guiem e nos dê a perenidade, que, de novo, a gente possa dobrar e ir para 90 anos de empresa e sempre tendo esse sucesso que estamos tendo até hoje. E a senhora, Dona Sueli, esse filho cumpre os valores ensinados por esse pai e essa mãe? Está cumprindo.
está cumprindo, sim. Demorou um pouquinho, mas está cumprindo. Que coisa boa, né? E como é para vocês ter construído essa história de família, realmente? Realmente traz orgulho ter um filho que está dando... É muito importante ter uma continuidade. Ter esse legado. Ter esse legado que vai continuar, né? Então, assim, eu gosto daquilo que eu faço. Então, assim, quando a gente gosta, a gente só transmite coisa boa. Embora tem coisas ruins, mas a maioria são boas. Então, tem que gostar daquilo que faz. A semente foi bem plantada, então. Exatamente. E bem regada, né? 45 anos está dando frutos já. Tá. E Guilherme, hoje, se alguém tirasse o Cardial Contabilidade do teu sobrenome, porque certamente é o Guilherme da Exato. Cardial, quem fica? Fica toda essa história, toda essa energia, né? E eu coloco assim, eu sou muito resiliente a tudo, às mudanças, né? Eu não gosto da zona de conforto, né? Sou uma pessoa muito idealista, então assim, me desafio a todo momento. Então, mesmo que hoje saia, né, a Cardial Contabilidade, eu tenho certeza que, de novo, com essa base muito forte que eu sempre tive, com esses valores que sempre foram colocados, né, à prova, eu até acabei pulando, mas assim, dentro da nossa cultura tem uma coisa que eu aprendo muito todos os dias com ela, que é a questão do atendimento. Então, tento transmitir isso para todo o nosso time, que é o ser gentil com as pessoas. Então, o atendimento hoje, novamente, com tanta tecnologia, tanto WhatsApp, tanta coisa digital, o contato próximo, né, o atendimento, o carinho, a empatia. Empatia acho que é fundamental para que a gente consiga construir e fortalecer as relações, melhorar as conexões, né? Acho que as conexões elas te potencializam, te ampliam, né, dentro da sua carreira, dentro do seu negócio, dentro da sua vida. Então isso é extremamente importante. Então hoje eu tenho pessoas ao meu lado, tenho minha família ao meu lado, e eu tenho certeza que sem hoje a Cardial eu teria todo esse suporte para construir algo tão bonito quanto a nossa história de hoje. Guilherme, eu tinha pedido que vocês me trouxessem algum objeto que fosse realmente parte da história de vocês, que representasse algo para vocês. O que vocês trouxeram? É um objeto que representa muito na nossa história, na nossa tradição. É a primeira máquina de datilografar, a máquina que ela usou por muitos anos. Aperta aqui, por favor. Por muitos anos, foi o começo da empresa lá em 1981. E ela está conosco hoje, e ela está, inclusive, dentro de um pedestal, vamos colocar assim, na entrada da empresa, representando toda essa nossa trajetória. Então, é uma máquina que, na época, né, só tinha ela, não existia o computador. Era o nosso notebook. Era o notebook. Sim, vinha na maleta, inclusive. Vinha na maleta, e teve muito trabalho, né? Como digo assim, muitas folhas saíram daqui, né? Muitas teclas foram digitadas, muitos trabalhos, né? Livros. Se essa máquina falasse, dona Sueli, o que ela nos contaria aqui? Era contrato social, tudo datilografado. Declarações de imposto de renda, todas datilografado. Quando eu comecei, era tudo manual. Tudo. Dias e noites nessa máquina, então. Dias e noites. E aí, além de datilografar, tinha que levar nas repartições para carimbar. Hoje é tudo digital. Faz e manda, bem tranquilo. De 81, acho que até 93, 94. Não, a máquina está comigo desde 74. Porque eu me formei em 70. Em 72 comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Em 74 eu comprei a máquina. Então, assim, trabalhava no escritório e trabalhava em casa. Em 80, como eu sou natural de Caxias, casei e vim para Porto Alegre. Então, assim, fui trabalhar no Sindicato dos Engenheiros, como funcionário, como técnica contábil. E dali que começou realmente o escritório. Porque
eu também fiz direito, então, assim, tinha muita informação dos engenheiros que queriam saber sobre rescisão, os direitos trabalhistas, isso eu sabia. Então, eu juntei as duas coisas. Que joia! Juntei as duas coisas e comecei a trabalhar, com indicação, comecei a trabalhar em casa. Trabalhar em casa, só com a maquininha, né? O home office. Só. O home office de 1980. E eu ia nas empresas, né? Então, Dona Sueli fez história já. No ano que eu nasci, em 81, já tinha home office, olha aí. Já tinha home office. E aí depois, então, assim, a primeira sede era só eu e o Luiz, foi na Galeria do Rosário. Então já começou os clientes só indicação, um passando para o outro, sabe? Nada de propaganda, como hoje também. Hoje o Guilherme é mais tecnológico, então bota, não. Aí aparece, mas é só indicação. E hoje também, apesar de toda a tecnologia, eles vêm conhecer a gente, né? Não pela tecnologia e tal, mas pelas pessoas. Prova de um trabalho de qualidade, né? Eles gostam de conversar com a gente. De novo, o que ele trouxe lá no começo, o relacionamento foi tão importante, o atendimento, que as pessoas ainda procuram vocês por isso. Por causa disso. Muito mais do que pelo atendimento, do que pelo resultado em si, né? Sim, ali. Porque a gente é psicólogo, é um pouco de tudo, entendeu? Então, tu não fica só no técnico, tu começa a se envolver, entendeu? E com a experiência que a gente tem de vida, a gente sabe muita coisa, que às vezes um jovem, às vezes até uma pessoa mais velha não consegue enxergar se ela está dentro do problema. Então essa máquina contaria de tantas aberturas, falências, bons resultados. Não, falência não teve nenhuma? Não. Nem de clientes? Não. Olha olha, essa máquina tá boa na história então, falências. Hein? Só histórias positivas então. Só as positivas. Eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu comecei em 81, que a gente decidiu, vou abrir o escritório. Porque a gente era técnico e tinha uma inscrição que a gente podia trabalhar enquanto não tivesse funcionário. A partir do momento que eu constituí um funcionário, como pessoa física ainda, aí foi... A necessidade de abrir a empresa. Exatamente. Olha aí. E a empresa tem a minha idade, então é uma empresa jovem, vamos dizer que ela é uma empresa bem jovem, que ela vai longe. É jovem. E evoluiu muito, muito a tecnologia. Mas o que a gente aprende, a tecnologia não consegue aprender. A sua experiência realmente, não há tecnologia que vá trazer. Não vai trazer. E com certeza a tua maior faculdade são teus pais. São, exatamente. Hoje, além de contador, o que mais que tu é, assim? Porque com certeza não é só contador quando a gente apresenta o Guilherme. O que mais que tu consegue atender o cliente? Hoje eu tenho uma separação. Então, uma separação que eu fiz assim. Quando a gente organizou a parte da sucessão, então era o Guilherme assumir a gestão, eu tinha um propósito muito claro. Eu valorizei sempre todos esses ensinamentos, mas eu queria algo diferente. Então, eu não queria ser despachante do governo, ou guarda-livros, como eram definidos naquela época, né? E aí foi onde eu iniciei um processo. Então, eu saio, né, inclusive, começo alterando o nome da empresa. Então, era Escritório Contábil Cardeal. E aí eu trago para um Cardeal Contabilidade. Então, eu já saio da ideia de escritório e passo a ser uma empresa que gera valor. Então, foi uma das primeiras grandes mudanças, né? Então, o escritório eu via como, de novo, um guarda-livros que despacha informações para o governo. E eu queria ser uma empresa que agregasse valor para os clientes, além de fazer a parte burocrática que as empresas precisam, né? Então, eu foquei muito nesse sentido. Em 2014, eu fiz certificação na ISO 9001 pela empresa, porque eu queria entender toda a parte dos processos, né? Eu queria organizar toda a parte de processo, documentação. Passamos durante 3 anos seguidos, a cada 6 meses, por auditoria externa, para poder validar todo esse trabalho. Existia muito risco no mercado, então
a burocratização, vamos botar assim, de processos da ISO, ela te traz essa segurança. Então, foi a grande primeira virada da nossa empresa. E aí, claro, trabalhamos por muitos anos nesse modelo, até que em 2024, né, passaram-se 10 anos, eu, de novo, cheguei no meu limite, cheguei no teto. Preciso crescer, preciso escalar. Como que eu faço isso? Então, foi onde a gente fez um rebrand da marca. Então, trouxemos um novo conceito da marca, onde a gente passa, então, a ser o maior ecossistema contábil do Rio Grande do Sul. Então, o que quer dizer isso? Que além do serviço base, que é apuração de impostos, contabilização mensal e apuração e a folha de pagamento, eu queria ter serviços adicionais que atendessem às dores dos meus clientes. Então, esse seria o grande diferencial, né? Então, poder usar do relacionamento próximo, né, para estar presente no momento decisório do nosso cliente, né? Então, são 2 anos já que a gente vem trabalhando nesse modelo, né? Mas, de novo, assim, voltando até um pouco ao objeto, ele está presente na entrada da nossa empresa. Todos os dias eu entro e olho para ele e vejo toda a história que tem aqui. E hoje ele está lá quietinho, obsoleto, vamos assim dizer, por conta de toda a tecnologia que se tem, computadores e tudo mais, mas ele é um item que parou tudo, deu uma pane geral. Ainda funciona. Funciona, né? Se eu precisar se virar aqui através da máquina, certamente nós temos aqui uma exímia datilógrafa, né? Então não vamos deixar de abrir empresas por conta disso. Então é um objeto que, de novo, atravessa os 45 anos, né? Atravessa os tempos e ele nunca vai perder valor. Então, por isso que até fazer de forma assim complementar a importância da máquina de escrever aqui dentro da nossa empresa. Sem dúvida. Bom, pessoal, vou fazer só um intervalinho para que a gente vá para o nosso Você Sabia da semana, aumentar o nosso conhecimento com uma nova curiosidade. Vamos lá. Tá frio, não é mesmo? Pois é, se eu te contar hoje no Você Sabia que no frio você sente mais dor nos dentes, dor de cabeça e até mesmo nas articulações e pode estar sim relacionado ao bruxismo. Essa doença ela é multifatorial e os dentes, na maioria das vezes, são os que sofrem. A causa dessas dores não são eles que são os responsáveis. Verifique com o seu dentista se você está passando por esse período de frio, de tensão, ansiedade ou estresse e pode estar sim provocando bruxismo, que vai causar aquela famosa dor de cabeça, dor nos dentes ou aquele famoso dor nos carrinhos que antigamente se falava, não é mesmo? O bruxismo, infelizmente, é uma doença multifatorial que precisa ter um olhar e um cuidado extremo, pois ele sim pode fraturar dentes. E no inverno, a incidência é muito maior. Verifique já com o seu dentista, agende uma avaliação na Oralcim de Cachoeirinha e consulte com os nossos especialistas se você sofre com bruxismo. Este quadro foi uma parceria entre a Oralcim Cachoeirinha, Tatiane Abreu Boutique, Confix Gestão Empresarial e eu, Andressa Irgan Ross. Voltando então, vamos para o nosso bloco final. Quando vocês pensam em legado, a primeira pergunta vai para a dona Sueli. O seu legado está ficando como a senhora sonhou lá no passado? Está deixando realmente o legado em boas mãos? Sim, com certeza. E tu, Guilherme, quando tu pensa em legado, o que tu projeta daqui para frente? É um desafio, né? Um desafio, de novo, penso no meu filho, né?
Ainda não tenho de forma madura se gostaria de tê-lo na continuação do negócio, se eu gostaria de vê-lo em outra profissão, então é algo ainda muito embrionário, né? Mas como empresa, como negócio, sim, né? Eu quero que as coisas, a empresa, ela ande, assim, hoje o meu grande desafio qual que é? O Guilherme e a dona Sueli não ficarem ausentes da Cardial por 30 dias, sem telefone, sem contato, na empresa 100% de pé funcionando. Esse hoje é o meu grande desafio, né? Fazer com que isso, de forma muito rápida e se torne possível, né? Porque, de novo, é o grande desafio, a empresa não depender 100% dos sócios, dos donos, dos diretores, coordenadores, né? Então, que tenha uma engrenagem que funcione, decisões sendo tomadas com muita clareza e muita convicção, que é um dos nossos propósitos, tá? Então, quando a gente faz o rebrand, então, da marca, a gente se coloca, então, no mercado como, então, existimos, né, para dar convicção na tomada de decisões dos negócios, né? A gente fortalece e, através do nosso ecossistema, que as empresas tenham a oportunidade de crescer, né? Então, isso não pode parar. Essa máquina não pode parar e ela depende das pessoas. Então, das pessoas entenderem toda a cultura da empresa, entenderem os valores, assim como foram repassados deles, dos meus pais, para que eu pudesse seguir, né? Então, isso é extremamente importante, que a gente consiga aculturar e levar todos esses valores para o time que está sobre a nossa gestão, né? É um desafio, né? É um desafio enorme. É um Bem desafio grande. enorme frente vamos colocar hoje, nós temos 5 gerações trabalhando, né? Então, são 5 expectativas diferentes, 5 desejos diferentes, 5... Muda tudo, né? Então, o que serve para um não serve para o outro. Então, poder equilibrar tudo isso hoje é um desafio enorme, né? Então... E hoje parece que o tempo anda mais rápido, né? Mais não sei se vocês também têm essa percepção, mas parece que as descobertas todas acontecem muito rápido e a gente tem que estar correndo para aprender rápido, entender do que está acontecendo. Na contabilidade, novas leis, novos processos, novas regulamentações a todo momento. E então, vocês também têm que estar sempre à frente do tempo, quase, né? E lidando com isso tudo ainda, né? Lidando com história, lidando com clientes, com expectativas. Acho que esse é o maior, a expectativa das pessoas, né? A gente conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio, o que a pessoa espera, o que a gente entrega, né? Então, por mais avançado, eu digo assim que a gente já está na nova era, e a nova era é da inteligência artificial, né? E ela tem um potencial muito grande de amplificar os nossos conhecimentos. Dentro dele eu tenho algumas definições de níveis, né, de colocação das pessoas dentro, né? Mas no final, e tanto que o nosso propósito é dar convicção, é trazer convicção, é só um ser humano que é capaz de fazer isso. Sim. Então, a inteligência artificial, as automações que existem hoje, elas vão te acelerar muitos processos. Tu vai poder estudar, tu vai poder ter acesso ao dado e à informação de uma velocidade muito maior. Mas, ao final, o cliente vai sentar conosco, o colaborador vai sentar conosco, a dona Celi vai sentar comigo, e é um que vai dar convicção para o outro. Certamente. É essa experiência, essa convicção que vai trazer realmente a resposta. E até o caminho para a inteligência artificial, então, buscar, né, as novas soluções. Exatamente. A gente já está mudando, porque quando chegava um cliente novo, era só comigo que falava. Então, agora a gente já está mudando um ano, chamando os chefes de setores para atenderem o cliente. Para que eles também já tenham esse relacionamento. Conheçam o cliente, façam pergunta e não ficar só concentrado em mim, para mim passar para eles. Aí eles assumem responsabilidade. Sem dúvida. É aos pouquinhos, né, que vai se mudando a cultura e realmente criando novos hábitos. Exatamente.
Bom, obrigada. Estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigada mesmo por compartilharem desses 45 anos aqui comigo. Parabéns de novo para essa jovem empresa. Vou reforçar o jovem, porque afinal 45 anos é ser jovem. É jovem. Então, parabéns de novo. Que vocês realmente possam celebrar muitos longos anos de empresa, juntos, em família, construindo história e legado, como vocês vêm fazendo. E que esses valores que são tão sólidos realmente continuem como alicerces, né, ao longo dessa caminhada. A gente agradece o convite, né, um convite muito especial, uma oportunidade muito grande, né, visibilidade e tudo que a gente engrandece o nosso trabalho, o reconhecimento, ele é muito importante. Então, só te agradecer pelo convite, pela entrevista e sucesso para nós. Isso aí. Para vocês. Obrigada. E que vocês possam vir celebrar aqui, quem sabe os 50 anos aqui também. Vamos celebrar juntos. Para você que nos acompanhou até aqui, essa conversa realmente foi muito legal, realmente entender quanto os alicerces e valores fazem diferença ao longo de uma caminhada. Afinal, eles já estão conquistando 45 anos de empresa. Obrigada por estar conosco. Que realmente essa mensagem nos sirva de pensamento para a semana, né? O quanto vale se embasar em bons valores. Que Deus abençoe vocês, tenham uma semana muito produtiva e até sexta-feira que vem. Você que trabalha com eventos tem uma grande oportunidade que quero te contar. Eu tenho um livro chamado Segurança Invisível, a arte de prever o que ninguém vê, que te conta em detalhes o que fazer para tornar o seu trabalho ainda mais profissional. Realmente afastá-lo de todos os riscos possíveis e tornar o seu evento seguro. E quando a gente fala de evento, a gente fala de todas as esferas que ele envolve, desde um receptivo, bombeiro civil, cozinha adequada, buffet dentro das regulamentações, tudo isso tem dentro do livro. E se você quer desenvolver ainda mais o seu lado profissional, eu quero te convidar para a mentoria Arquitetura de Eventos de Alto Valor, onde eu te ajudo a entregar o teu melhor dentro das qualificações necessárias e das regulamentações. Acompanhe sempre o nosso Instagram, Cacá Lima Oficial e Cacá Lima Mentoria, onde você vai encontrar detalhes sobre esses produtos.